Agora sim. Ô, Glória. É contigo. Era com a Fernanda? Ai, glória a Deus. Glória a Deus, graça e Não é paz. tão bom, a da frente não é tão boa, mas não, mas vamos ver a Shirley hoje. Aleluia. Veja aí, gente, se tá bom no Face, porque senão a gente troca a câmera. Aqui, ó. Oi, Shirley. Ó a primeira, hein? Oi, Ari. Oi. Oi, Fer. Oi, Moisés. Tá bom. Tá bom? É contigo, mano. Oi, gente. Fala oi aí. Tem um delay, mas fala oi aí. Amém. Oi, Steph chegou atrasado. Mas tinha 4, a Steph entrou, continuou 4? Não, chegou pra 5. 6. Oi, Lucas. Ó, Lucas. Ele voltou pra Quem 5. é de chapéu? A Ari. Ariane? Bem-vinda. Agora pergunta. Você tá bugando? Mas você tá online lá. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia então, vamos começando. Glória a Deus, vencemos mais uma semana. Amém? Estamos aqui com a graça do Senhor nas nossas vidas, né? Sendo abençoados por Ele, a nossa casa, a nossa família. Aleluia. Salmo 103. Amém? Só tinha outra. Salmo 103. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e benigno é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? Pois quanto, verso 11, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? A Bíblia diz assim, né, queridos, que a misericórdia do Senhor, como o pastor Celso pregou na quarta-feira, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E Davi vai dizer aqui nesse salmo: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? Aleluia. O Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E eu achei bem interessante um versículo, deixa eu achar aqui o versículo que eu li. É o versículo 2 mesmo, que diz assim: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Hoje eu estava lendo um
texto que foi colocado no Instagram de um pastor, ele contando, não foi ele que escreveu, mas ele estava contando sobre você ter nascido em 1900 e... Quando que foi a Primeira Guerra Mundial? 45. Não, a primeira... 1914? 1914. Não, não foi. 1930. Não? Então, 1914, mais ou menos, ele colocou. Eu até ia pegar o texto para ler, acabei esquecendo. E de 1914 até o final, lá quando você tivesse lá mais ou menos uns 80, 70 anos, essa pessoa teria passado pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra Mundial, pela aquela gripe lá que deu, que matou mais, a gripe espanhola, teria passado sobre lá um problema que deu na bolsa lá nos Estados Unidos. Isso, e ele foi contando, e com 80 anos essa pessoa teria passado por muitas coisas ruins. E aí ele estava comparando com a nossa vida hoje. Nós estamos aí, o quê? 40? 60 dias? 60 dias, né? Lutando contra isso. E quantas vezes nós acordamos, ou quantas vezes durante o dia você reclamou de ter que colocar apenas uma máscara para ir ao mercado? Quantas vezes você já reclamou nesse tempo todo porque você não pode visitar fulano, porque você não pode visitar ciclano, ou porque você não pode isso, não pode aquilo, mas tendo toda a comodidade que nós temos, inclusive a bênção da internet, de podermos estar juntos adorando ao Senhor. E naquela época não teve nada disso. A pessoa passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pela essa peste da gripe espanhola, e ela não teve nada disso. E hoje nós temos uma casa, nós temos a nossa família, nós temos saúde, nós temos a internet que nos abençoa para podermos estar nos comunicando, nos falando. E quantas vezes nós temos reclamado? E o salmista vai dizer assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E eu acho bem interessante que o salmista diz isso para a sua alma. Ele chama a alma dele a uma responsabilidade, porque é justamente na nossa alma que muitas vezes a gente começa a reclamar. E ele vai dizer em outro salmo: fica quieta a alma, vai para o teu lugar, né? Ele diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma. E aqui ele vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor. Então levanta a tua cabeça, coloca um sorriso no teu rosto, agradeça ao Senhor, porque mais uma semana nós estamos aí terminando. E como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor e depois nós vamos adorar o Senhor, amém? Gabi, ora para nós, filha. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não tem nos deixado, Senhor, ficar desamparados, o Senhor, Pai, tem continuado conosco todos os dias, e nós podemos, Senhor, ver a sua forte mão, Pai, nos protegendo, nos sustentando e nos mantendo, Senhor, firmes em Ti. Que possamos, Senhor, aproveitar, Senhor, essa célula para aprender mais em Ti, para ouvir, Senhor, da Sua palavra, e que o Senhor venha tocar os nossos corações, e que possamos, Senhor, continuar, Pai, firmados na rocha, e que possamos continuar firmes, crendo que o Senhor tem o controle de tudo nas mãos. Que o Senhor fique conosco, que o nosso coração cante a Ti, Pai, uma linda canção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da
Ele merece toda glória, honra e adoração. Tu és o único Rei, maravilhoso Rei. Tu és bondoso Rei, e não há outro igual a ti. Então vem, Jesus, sim, Ele vem. Podemos te sentir, o Rei da glória está aqui. Quem é o Rei? Jesus, sim, Ele é o Rei. Quem é o Rei? Jesus, sim, Ele é o Rei. Rei da minha vida, Rei do meu coração. Ele merece toda a glória, honra e adoração. Tu és o único Rei, maravilhoso Rei. Tu és bondoso Rei, não há outro igual a ti. Então vem, Jesus, sim, Ele vem. Podemos te sentir, o Rei da glória está aqui. Então vem, Jesus, sim, Ele vem. Podemos te sentir, o Rei da glória está aqui. Então vem, Jesus, sim, Ele vem. Podemos te sentir, o Rei da glória está aqui. Então vem, Jesus, sim, Ele vem. Podemos te sentir, o Rei da glória está aqui. Então vem, Jesus, sim, Ele vem. Podemos te sentir, o Rei da glória está aqui. O Rei da glória está aqui. Eu abro meu coração, a casa é sua, Deus. A casa é sua, Deus. Pode entrar, põe as coisas no lugar, põe as coisas no lugar. A casa é sua, Deus. Pode entrar, põe as coisas no lugar, põe as coisas no lugar. A casa é sua, Deus. Pode entrar, põe as coisas no lugar, põe as coisas no lugar. A casa é sua, Deus. Pode entrar, põe as coisas no lugar, põe as coisas no lugar. A casa é sua, Deus. Pode entrar, põe as coisas no lugar, põe as coisas no lugar. A casa é sua, Deus. Aleluia. Pode entrar, põe as coisas no lugar, põe as coisas no lugar. A casa é sua, Deus. Pode entrar, põe as coisas no lugar, põe as coisas morada em mim, faça morada em mim. Aleluia. Faça morada em mim. Aleluia. Para em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Espírito Santo, mora em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Espírito Santo, mora em mim. É o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Aleluia. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos e exaltamos ao Senhor, Pai. Deus, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é santo,
O Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. O Senhor é aquele que tem estado conosco todos os dias. Tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado e tem providenciado a nós, ó Pai, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos, ó Pai. Por isso, Senhor, nós queremos nesta noite levantar a nossa voz, ó Deus, e queremos clamar a Ti em favor, ó Pai, Deus, da nossa casa, da nossa família. Clamar ao Senhor em favor da igreja, clamar ao Senhor em favor, ó Pai, da nossa cidade, clamar ao Senhor em favor do nosso estado, clamar ao Senhor em favor da nossa nação. Ó Deus, que o Senhor possa estar movendo, ó Pai, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor. Que Tu esteja, Senhor, ouvindo, ó Pai, o clamor, ó Pai, de todos aqueles que têm, Senhor, nestes dias intensificado, ó Pai, e buscado ao Senhor, ó Pai, em torno dessa situação que envolve o nosso país. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que nós, homens, não temos condições de fazer. Eu creio que o Senhor tem condições de realizar aquilo que nós, homens, não temos condições. Senhor, Tu és aquele, ó Pai, que pode, sim, ó Deus, nós cremos nisso. Então, Deus, vem, ó Pai, e mova, Senhor, o Teu Espírito, ó Pai. Senhor, bane para longe, Senhor, em nome de Jesus, esse vírus, ó Pai. Deus, que o Senhor venha realizar um milagre, Jesus. Ora, dará, súrica, Me sustenta até quando eu não sinto. Oh, nós confiamos no Senhor. Oh, nós cremos no Senhor. Até quando eu não vejo. Ora, Até quando eu não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Aleluia! Estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais uma noite em que nós nos reunimos como família aqui, na casa do Fernando e da Thali. E você, com toda certeza, aí na sua casa, com a sua família, dando-nos esse privilégio de podermos, em célula, nos reunirmos, né? E estarmos adorando ao Senhor, intercedendo e também aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que você que está aí conosco pudesse compartilhar. Não crie uma sala, amém? Mas você pode compartilhar este vídeo com os seus amigos para que, em nome de Jesus, né, a gente consiga alcançar outras pessoas. Aos irmãos aí da igreja, né, nós queremos que você, né, em nome de Jesus, também compartilhe aí, né, esta célula, para que a gente alcance aí um número maior de pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um que está aí, né? Estou aí feliz, a irmã Elizabeth Rocha, né? Deus abençoe a sua vida, né? A tia Jô, Deus abençoe o pastor Celso, Ivonete, Stephanie, Shirley, todos aqueles que estão aí, né? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, amém? Eu gostaria, em nome de Jesus, de pedir que você interaja conosco, amém? Que você possa escrever, fazer perguntas, né? Que você possa compartilhar suas ideias. E nessa noite eu quero convidar
a todos que estão aqui, a você que está em casa, a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2. Eu quero ler apenas um versículo. Conversando com a minha esposa, né? Ela vai estar ministrando próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, né? Começando aí uma série de estudo. Então eu quero já desafiar você a nesse próximo domingo aí estar junto conosco às 9h30 da manhã, né, meu amor? Vamos tentar, né? Ela vai estar ministrando para nós e eu creio que seremos muito edificados e muito abençoados, amém? Deus abençoe Newton, amém? Então, domingo, né, 9h30 da manhã, ela estará aí ministrando e às 18 horas eu estarei ministrando a palavra do Senhor, amém? Então, eu estava conversando com ela e ela falou esse versículo, né, que com toda certeza ela vai estar falando também no domingo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse versículo. E a Bíblia diz assim no verso 13 do capítulo 2 do livro de Jeremias: Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Numa outra versão, leia aí na sua, amor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém? Então, eu creio, queridos, que para nós entendermos, né, esse versículo 13, nós não podemos esquecermos do seu contexto. E eu queria, né, antes de nós ministrarmos aí, entrarmos no assunto propriamente dito, convidar você a ler o versículo 2 do capítulo 2, né? Para você entender, a Bíblia está dizendo que o povo, ele cometeu duas maldades. Uma, eles abandonaram a Deus, e a outras, eles cavaram para si Cisternas rotas, né? Rotas ou rachadas. Mas é interessante que o verso 2, ele vai dizer assim: Vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como vocês desejavam me agradar. Quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás, vocês me amavam e me seguiam até mesmo no deserto. Eu acho interessante, queridos, porque quando nós vamos estudar alguns assuntos e quando nós vamos meditar na palavra e, enfim, nós começamos a olhar a vida, nós nos deparamos com algumas verdades, com alguns princípios que pode ser no século I, no século X, no século XV ou no século XXI, não muda. Não muda. O século que seja não muda isso. E não muda o quê? Não muda a realidade da vida do ser humano. Por quê? Porque se você olhar o versículo 2, mostra um povo muito abençoado, né? O versículo 2 está falando que era um povo, né, que tinha o prazer em agradar a Deus, que, né, amava e seguia Deus mesmo no deserto. Então fala do quê? Fala, né, de uma coisa muito interessante, né, que alguém pode dizer assim, um primeiro amor, né? Mas a realidade é que quando a gente olha, nós vamos ver o seguinte, né? Existem duas frases de dois filósofos, né? Dois homens muito conhecidos. Um é Aristóteles, né? E o outro é Platão.
E Aristóteles ele diz o seguinte: um bom começo é metade. E parece que essa frase parece que essa frase não está completa, né? Um bom começo é metade. Aí Platão ele vem e parece que Platão completa, porque ele diz assim, que o começo é a metade. E o que eu penso é que as pessoas, muitas das vezes, elas começam. E quando começa uma coisa, é interessante, porque existe motivação, existe empolgação, existe um monte de coisa. É só você pegar, né? Quando você compra um carro novo, quando você compra, né, o que mais? Um celular novo, quando você compra uma TV nova, quando você... Tudo no começo é... Eu acho bem interessante, porque semana passada eu vendo algumas coisas, eu vi uma pessoa que colocou assim, eu quero viver coisas novas, eu quero coisas novas. Na mesma hora, o Espírito Santo falou ao meu coração, mas tudo que é novo pode ficar velho. Então não tem... Não é pode, fica velho. Né? Fica velho. Eu já fui novo. Então tudo que é novo, parece que o novo é sempre bom, mas o novo vai ficar velho um dia. Né? O novo vai ficar velho. E eu acho assim, essa vida com Deus, ela pode também, né, trazendo assim um pouco para o português, vamos dizer assim, essa caminhada com Deus, ela pode se tornar uma caminhada velha também, sem valor, sem né, porque é mais ou menos igual que você está falando, né, amor? No começo tudo é muito bom. É igual a igreja de Éfeso, né? Que era tudo muito que abandonou, que fala. Né? Deixa uma coisa assim, muito gostosa a oração, é muito gostosa a escola bíblica, é muito bom estar na reunião dessa, na reunião aquela, mas aí você vai passando, até que você não sente mais falta de nada disso. É igual o exemplo que o pai estava dando, né? Por exemplo, quando você compra um celular, é massa na hora que você compra, porque, nossa, ainda mais que você pega um celular, né, bem atual. Aí tem várias funções e daí você quer ir vendo todas as funções e fuçando em tudo que tem. Daí quando você descobre tudo, não tem mais nada pra você fazer, porque daí o celular volta a ser como todo celular. Porque já faz mensagem e recebe mensagem. Mas por quê? Porque já apareceu um mais novo que ele. Então a realidade, queridos, é que quando a gente olha para a história, seja na Bíblia ou, né, no dia a dia, o problema não está no começo. O problema está onde? O problema está no percurso. O problema está no caminho, né? Então, a gente começa a olhar, né? E aí surge uma grande preocupação, né? A gente está vendo isso hoje, né? Uma coisa bem tensa por parte do governo aqui do Paraná, por parte da Prefeitura de Curitiba, do que pode acontecer, né? A partir, né, da próxima semana. Por exemplo, hoje na live do governador, né? Houve um decreto em que, a partir de segunda-feira, né, no Paraná, os comércios, eles têm um horário para funcionar das 10 da manhã às 4 da tarde. Aí fica aquela questão, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer? E aí, a questão é o seguinte, por que eles estão, né, fazendo esses novos decretos, como por exemplo, né, a questão de lá atrás ter sido liberado presenciais com a capacidade na igreja de 30%, de repente sai um novo decreto que já não pode mais fazer cultos presenciais nem com 30% da capacidade. Qual a razão de tudo isso? A razão é que, na verdade, as pessoas, elas têm aquela preocupação só no começo. Elas têm aquele empenho só no começo. Isso foi uma coisa que a Poli comentou no culto, no culto que a gente fez, retornando os jovens.
ela falou assim, nossa, Thalia, agora a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. E daí, domingo, quando já ia voltar a ser só pela internet, ela, nossa, agora nós vamos ter que fazer de novo uma nova realidade. E o interessante é que as pessoas se acostumam até com a coisa ruim. É porque a senhora fala, né? O ser humano é muito adaptável. Você pode comentar aí, meu querido, né? Você pode compartilhar conosco, por favor, né? Trace aí suas opiniões e a gente vai estar citando aqui, né, também. Mas é interessante, queridos, que todas essas coisas, elas acontecem porque muitas das vezes a preocupação está só no começo. E durante o percurso, na caminhada, muitas das vezes a gente acaba se perdendo e a gente não se dá conta. E eu acho interessante porque o verso 2 está mostrando um povo que quando você chega lá no versículo 13, parece que não é o mesmo povo. Parece que não é para as mesmas pessoas que Jeremias está profetizando. E eu acho interessante, queridos, por quê? Porque pegando aqui o texto que nós lemos com o seu contexto, né, nós vamos entender que o problema desse povo, dessa mudança e dessa, né, como vamos chamar assim, dessa reviravolta, estava em duas coisas, né? A primeira é abandonar a Deus. E isso é uma coisa que não é fácil se admitir. Você pode falar para qualquer pessoa. Se você pegar uma pessoa desviada, que está lá, né, na droga, né, embriagada, e você começa a falar para ele, ele vai dizer para você, não, eu estou bem com Deus. Deus está comigo. Você pode ver. Fala de Deus para qualquer pessoa, você vai ver. Há uma resistência, porque é muito difícil as pessoas aceitar e admitir isso. E isso não é uma coisa de agora. Já é uma coisa que vem já há tempo. Né? São coisas que muitas das vezes a gente não tem, vamos dizer assim, condições, por exemplo, né? Você senta para conversar, né? Aí a esposa chega e fala assim, você não é mais a mesma pessoa, você mudou. Não mudei, você que está vendo coisa. E não é assim. É difícil. É difícil nós aceitarmos, é difícil nós admitirmos que nós estamos fugindo daquilo que nós não deveríamos fugir. Que nós não estamos fazendo aquilo que nós não deveríamos parar de fazer. Então, por exemplo, queridos, eu quero que você entenda isso. De Malaquias capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Amém? Malaquias 1, versos 6, 7 e 8. Olha o que a Bíblia diz, querido. Presta bem atenção. E aí você começa a olhar e a pensar um pouquinho. Malaquias 1, versos 6, 7 e 8. Leia aí. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai e o escravo respeita o Senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com um alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham
que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Veja bem, Achando o quê? Bem, o que você acha desse eu versículo? falei, pronto. Eu gostaria que você que está em casa comentasse. Qual é a sua visão, o seu pensamento com relação ao que nós acabamos de ler aqui em Malaquias 1:6? Enquanto você vai escrevendo aí, né? Eu vou perguntar para minha esposa, o que você entende aí? Nossa, eu entendo que é aquilo que você falou, né? Mas para mim, assim, não muda o contexto, muda as gerações, né? Muda os tempos. O contexto é o mesmo. Porque a gente vê isso muito acontecer nos nossos dias. Para a pessoa, né? Um exemplo que eu sempre uso com o Ministério de Louvor, quando eu vou falar. No meu serviço secular, eu faço o melhor. Eu não chego atrasada, eu não falto por qualquer coisa. Na faculdade eu também faço isso, entrego meus trabalhos em dia, procuro estudar bastante para ir bem nas minhas notas, para não ficar... Mas quando chega para Deus, eu sempre ouvi muito isso. Deus entende, Deus conhece minhas limitações, Deus sabe dos meus... Eu não sou perfeito. Deus sabe que eu não sou perfeito. Deus, ele não está interessado. Deus sabe, se eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, é isso que conta. Então, assim, não muda, né? Não muda a maneira, muda o tempo, né? Desde lá do Egito, agora aqui Malaquias, e agora, bem como você falou, século 21, o povo ainda continua com as mesmas desculpas. Deus entende. É para Deus mesmo. É para Deus, então Deus vai entender minha limitação. Deus vai saber que eu estou cansada. Deus vai saber que, eu me esforcei o máximo. Mas lá para minha faculdade, eu tiro só boas notas, né? Lá no meu serviço, eu quero um cargo melhor. Eu quero mostrar meu serviço. Então eu faço, eu fico até mais tarde se precisar, eu trabalho final de semana se precisar, eu durmo poucas horas se precisar, mas para Deus sempre é muito difícil. Acho que a única diferença do povo desse tempo, do povo do tempo de hoje, é o temor que eles tinham e que hoje, muitas das vezes, o povo não tem. Aquilo que o pastor Celso colocou ali, ó. O que é lindo e maravilhoso acaba sendo uma obrigação, um peso. E é uma verdade. Então eu quero fazer uma pergunta. E eu vou fazer para o Fernando, né? Fernando, é fácil admitir que você está errado? Por quê? Porque o conflito é com o ser humano. O ser Uma humano, palavrinha que cutuca nós, ele que é não orgulho, consegue, né? Ele não consegue admitir, né? Uma palavrinha que segue a gente muito, que é o orgulho, né, Fê? Mas é O orgulho. verdade. Todo mundo tem isso, não é fácil, não. É um conflito de interesse. Então, admitir que você está errado, admitir que você mudou, admitir que você não está fazendo mais como deveria fazer, isso não é fácil. Não é fácil. E a grande verdade é que a gente vê isso aqui em Malaquias. Você vai ver aqui que, enquanto Deus estava dizendo a situação do povo, o povo está dizendo assim, mas quando é que nós fizemos isso? Não, mas espera aí, é verdade mesmo que nós estamos fazendo isso? A tia Jo falou que o povo acha que servir a Deus é um peso. Então, eu quero que você comece a olhar para dentro de você. Para dentro de você. E você começa a olhar isso não só na questão Deus, né? Na questão, vamos dizer assim, sua vida espiritual. Não, mas em todos os sentidos. Né? Em todos os aspectos. A gente percebe, irmãos, que existem muitas coisas que acontecem.
Deixa eu só contar uma situação, daí eu te dou. Né? Eu acredito que isso não seja verdade, mas vamos supor que seja uma verdade. Parece assim uma piada, mas eu não acredito que seja uma piada, Fernando. Um casal estava tendo muito conflito, né? O marido e a mulher estavam tendo muita dificuldade de se relacionar. E a mulher, então, marcou um gabinete com o pastor e foi lá no pastor e começou né, ter uma crise de histeria. Pastor, eu não aguento mais esse homem, porque, olha, pastor, esse homem, e começou a falar do marido, a falar do marido, a falar do marido e tal e tal. Aí, depois que ela falou bastante, o pastor perguntou assim, tá, e você, meu querido, o que tem a dizer? Ô, pastor, é assim, ela reclama, pastor. E o que mais ela pega no meu pé é o seguinte, pastor. Quando nós casamos, no dia que nós casamos, eu disse para ela que eu a amava. E a maior reclamação é que ela diz que eu não fico falando para ela, eu te amo. Mas, pastor, não mudou. Quando eu mudar, eu volto a falar para ela. Parece uma coisa, né, engraçada e até sem graça, mas a gente admitir que a gente não é mais a mesma coisa, que a gente não está fazendo mais, não é fácil. A gente aceitar não é fácil. E isso está aqui, queridos. Né? Isso está aqui. Malaquias está dizendo aqui, você vai ver aqui nesse contexto que essa é a realidade. Ou seja, Deus está questionando as atitudes daquele povo que eram atitudes que não agradavam a Deus. Porém, o povo não estava vendo assim, mas quando é que nós fizemos isso? Pode falar agora. Não, mas pode continuar. E isso é uma coisa que a gente vai ver que não é de agora. Isso daí vem lá do Éden, né? Quando Deus chega para Adão e diz, ô Adão, o que você fez? O que Adão fala? A mulher que tu me deste. Amém? Essa mulher aí, né, Deus me livre. Aí Deus chega para a mulher, o que a mulher fala? A serpente. Também o Senhor colocou esse animal aí, ó, astuto aí. Deus não vai questionar a serpente, irmãos. Porque Deus conversa com o homem, com o diabo Deus não tem conversa. Deus tem paciência com o homem, com o diabo Deus não tem paciência. E a gente vai ver que, né, depois de todo o acontecimento, tem lá a sentença de Deus, mas nunca foi fácil. Admitir que você está errado, admitir que o que você está fazendo não está certo, nunca. Nós temos uma capacidade, irmãos, né, de agir igual o povo estava agindo aqui em Malaquias. Senhor, mas quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando? E quer ver que isso daí, ó, nós lemos o capítulo 1. Eu não vou nem ler o capítulo 2. Vou pular direto para o 3. Vamos lá no 3. Os mesmos versículos. Nós lemos 6, 7 e 8. Só que agora nós vamos ler. Vamos ler 6, 7 e 8. Do capítulo 3. Olha que engraçado, irmãos, né? Que coincidência. Pode ler. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, mais uma vez, Deus está chegando, Deus está, né, conversando com o povo, dizendo assim, ó, vocês não são tudo isso que vocês dizem ser. Vocês não estão da maneira como vocês pensam que estão. Como assim?
Não, nós estamos certos, não, peraí. Não, não tem nada de errado conosco. Não tem nada de errado conosco. É engraçado que conversando com uma determinada pessoa esses tempos, eu disse assim, ó, você não fez a coisa certa. Essa pessoa disse assim para mim, fiz sim. Porque admitir, irmãos, o erro não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que nós, homens, gostamos. Nós, seres humanos, gostamos. Olha que interessante, né? Quando você pega Samuel, lá a história de Davi com Betseba, né? Davi fez todo uma forma de esconder. E aí vem Natã, né? E Natã conta aquela história bonita para Davi, né? Falando lá do homem que só tinha uma ovelhinha e do vizinho que tinha muitas ovelhinhas. E aí, né? Todo aquele acontecimento. E Davi fica indignado e diz, não, quem é esse homem? Diga onde ele mora. Me fala que nós vamos acabar com a vida dele. Esse homem não pode ficar vivo. De repente, Natã olha e fala assim, você é esse homem. Eu acho que era tudo que Davi não imaginava, que Natã ia dizer, você é esse homem. Você já pensou? Imagina, meu amor, você já imaginou qual foi a reação de Davi? É uma coisa interessante, né, Fernando? Oi, Dai. Né? Seja bem-vinda. Uma coisa muito interessante. Porque você vai olhar, irmãos, que a questão não está no começo. Como dizem por aí, o começo tudo é Mil maravilhas. flores. Não é a frase? No começo tudo é flores. A questão é na caminhada, no percurso. E Deus chega lá para aquele povo, lá em Jeremias capítulo 12, 2, né? Verso 2, vai dizer lá, né, que ele amava, que ele seguia Deus até no deserto. Mas quando chega no verso 13, Deus chega assim, ó, eu tenho com vocês uma coisa, duas coisas. Primeiro, vocês me abandonaram. E aí, depois que Deus fala que o povo abandonou, ele diz que esse povo criou para si cisternas rachadas. E eu acho interessante que quando Deus fala que o povo abandonou, ele vai dizer o motivo, porque vocês deixaram a fonte. E quando a gente fala de cisterna, né? Qual é o seu entendimento, Thalita? Cisterna? É um poço, não é? É um poço. Isso é um poço. Mas existe poço rachado? Não, pouco que fica pra cima. Não, porque cava, né? Você aí, Cisterna. qual é a ideia, a imagem, Fernando, que você tem de cisterna? O que é uma cisterna? Traga para os dias de hoje. Nos dias de hoje? É uma caixa d'água. Você tem certeza ou está em dúvida? Não, eu tô falando, a cisterna é uma caixa d'água nos dias de hoje? A Ferdinand falou que sim. A cisterna eu sei o que é, não sei se é nos dias de hoje. Né? O que é uma cisterna? Você sabe que essas cisternas, né? Elas eram usadas para conter a água. Né? É como se fosse uma caixa d'água. Fazer a captação, na verdade. Fazer a captação, o aproveitamento da água da chuva. E quando essas cisternas não conseguiam fazer a capacitação dessa água, sabe para que elas serviam? Aqueles tonel azul. Sabe para que servia? Hã?
servia para colocar os presos. José foi jogado numa cisterna. Uma cisterna que já não servia mais. O pastor Celso falou que a cisterna é caixa d'água. É isso aí, pastor Celso. Uma cisterna que não servia mais para reter a água, então virou uma Gideão estava amassando prisão. lá no lagar, que ele amassava trigo. E aí, queridos, quando a gente fala dessa questão de cisterna, né? Eu acho que os mais novos aí não têm, né, noção, né? Não tem noção do poço, do salírio, né? Aí eu tenho, na avó Ana tinha. Que você tem que botar a corda, descer lá, né, com o baldinho, com o pezinho pro baldinho virar lá, pegar a água e puxar, né? Exigia esforço, exigia o quê? Envolvimento, exigia compromisso. Então, se você olhar essas cisternas, elas veio, na verdade, para facilitar a vida. Porém, essas cisternas, elas eram feitas de maneira que não eram bem feitas e acabavam rachando. E aí se perdia a água. E Deus vai dizer assim, ó, vocês construíram para si cisternas rachadas. Em outras palavras, Deus está dizendo o quê? Vocês, na verdade, não retêm o que vocês recebem. Mas é bom, né, pastor, a gente não reter, né? A gente tem que passar. Não, mas é desperdiçado, é no sentido de desperdício, de jogar fora. E o que eu acho interessante nesse texto, amor, é que a questão não era a cisterna. A cisterna não estava errada. O erro estava que essas cisternas eram rachadas. E isso me arremete, me faz lembrar de uma parábola. Que está lá em Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 20. E lá fala o seguinte, fala de um homem que saiu a semear, e a Bíblia diz que a primeira, né, a semente cai à beira do caminho. E quando a Bíblia fala de beira do caminho, sabe do que a Bíblia está falando, meu amor? De um coração insensível, sem sensibilidade. Porque já foi muito pisado pelos homens, pelos animais, ficou tão duro que a semente caiu ali, ela pode morrer, ela pode tentar fazer, não vai conseguir entrar, não vai. Aí a única coisa para qual ela serve é para que as aves venham ali, pegam ela e levam ela embora. Tem pessoas que você fala, mas não entra. Não entra de jeito nenhum. São insensíveis. Insensíveis no sentido de estar endurecido, empedrecido, que não vai de jeito nenhum. E a Bíblia vai dizer que tem um segundo. E o segundo é, a semente cai, né? Ela nasce, só que quando as suas raízes tentam, né? Elas batem nas pedras. São, né, os rochosos, os pedregosos, né? Pedrego. Que são o coração superficial. É um negócio só de aparência. Né? Quando tem que firmar raiz, não vai. Lembro de uma pessoa que passou aqui na igreja, que ela chegava para mim, pastor, eu não sei como o senhor tem paciência, que se eu estivesse no lugar do senhor, eu pegava um gato morto, eu batia até o gato miar. Só que o dia que eu fui em direção ao gato morto, para fazer que o gato morto miasse nas costas dele, ele, ó, deu no pé. Não deixou nem eu pegar o gato morto. É fácil você querer que eu pegue o gato morto para os outros.
para fazer miar nas costas dos outros. Mas quando eu tenho que pegar o gato morto para fazer miar nas suas costas, daí é diferente, né? Então, a semente ela até brota, mas ela não cria raiz. E se não cria raiz, ela não cria resistência. Porque o que dá resistência a uma planta são as suas raízes. É isso aí, irmã Elizabeth, né? E aí, depois vem um terceiro, que são, né? A semente cai, ela até cria raiz, só que vem os abrolhos, os espinhos e as sufocam. Então, por mais que ela extraia lá, né, do fundo, o que? Extraia os seus nutrientes para, né, crescer, tem muita coisa ali e ela não consegue romper. Isso fala do condicionado. Né? Não dá, não, né? Tem muita coisa. Tem muita desculpa, tem muita justificativa, não vai. E aí, por último, tem lá uma parte que cai na boa terra e essa produz. Então, a questão não está na cisterna. A questão está nas rachaduras que existem nela. E a Bíblia diz que aquele povo, eles abandonaram o Senhor e criaram cisternas. Só que essa cisterna, na sua criação, eram cisternas rachadas. Não eram cisternas que foram construídas que racharam. Eram cisternas que já foram construídas rachadas. Eles já construíram, pastor Celso, a cisterna rachada. É o que o texto está dizendo. E isso, na verdade, né, ele vai trazer o que para nós? Vai trazer o seguinte, coisas que não vai reter. E é o que acontece, é o que nós vemos hoje. Qual é o maior problema hoje? Não são os começos, querido. É o que nós estávamos falando, né? Sempre falamos, né? A pessoa vai no encontro com Deus, volta de lá. O encontro é? Tremendo. O encontro é? Tremendo. Você viu que foi difícil tirar o tremendo aqui, mas no dia que chegaram do encontro, nossa, quase que o teto cai. Vai para o reencontro, é sobrenatural. Vai no retiro, vai para um congresso de mulheres. É bem interessante, porque eles, como você disse, eles já construíram a cisterna. Então a gente vai entrar naquilo que a gente estava conversando hoje à tarde, quando a gente estava voltando, daquela igreja lá no Apocalipse. Ela tolera aquilo. Ela sabe que está rachada, mas ela não tem o quê? A humildade de chegar para consertar. E ela vai continuar com aquela... Ela sabe que o erro está ali, mas está tendo tolerável. Então eu vou continuar a minha vida caminhando, entendeu? Como nem entendendo, tolerando aquele erro, aquela cisterna, sabe? Fazendo vista grossa para aquela cisterna, né, que está com defeito. Onde eu coloco a água vai. Onde eu coloco a água... Eu continuo construindo a minha vida em cima disso, né? Construções sem fundações, ó. Eu acho interessante, queridos, porque isso que a minha esposa está falando é uma live que eu vi hoje de tarde, né? De uma pastora, uma senhorinha, né? E ela estava falando sobre a igreja de Tiatira, né? E essa igreja, ela tinha um problema. E qual que era o problema dessa igreja? Era uma igreja que tolerava a doutrina de Jezabel.
E ela falou sobre essa questão do verbo, né? Tolerar, né? O que é tolerar, né? É uma coisa que você não aceita, mas que também você não se posiciona, você, né, não muda. É por isso que hoje eu quando se fala de pecado na igreja, as pessoas saem da igreja revoltadas. As pessoas estão acostumadas a ouvir aquilo que massageia o ego. Então, Deus vai te dar, Deus vai te prosperar, Deus vai isso. A hora que você chega e fala e confronta, sabe? Você percebe isso quando você está ministrando. A gente que ministra, a gente percebe isso. Quando você massageia o ego, Aleluia. glória a Deus, aleluia. Quando você confronta, quando a palavra através de você confronta, há um silêncio na igreja, que não é porque, sabe, às vezes é um silêncio. O povo gosta, se creres verás a glória de Deus, crê somente. Uhum. Mas o povo não gosta, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa, Pesado foste, achado em falta, vai ser cortado. sabe? E aí, por quê? Porque a pessoa, ela se acostumou, ela consegue construir a vida numa cisterna rota, numa cisterna quebrada, né? A minha tradução diz rota, né? Quebrada. Mas é uma verdade. Ela tolera aquilo na vida dela. Ela consegue caminhar com aquilo, ou ela consegue tolerar aquilo. E isso é muito sério. É uma coisa que Deus disse, né? 2 coisas vocês fizeram de mal, né? Não só abandonaram a Deus, A fonte, como além de abandoná-lo, vocês criaram uma outra coisa. Vocês foram tentar fazer outra Outra fonte. mas gente, eu estava lendo algumas coisas, eu acho interessante, né? Quando você bebe uma água da fonte, direto da fonte, assim, você pega na fonte, e você pega uma água que, né, foi pego da fonte, transportada num galão e ficou ali naquele galão e depois você trouxe para casa, não é a mesma coisa. Ainda que a água seja, né, sem cheiro, sem cor, sem sabor, não é a mesma coisa. Né? Como a Thalita diz, quando eu ia lá em Suzano, né, e na casa do meu sogro não tinha poço, né? Era água da rua, né, da Sanepar. Na casa da minha mãe também tinha água da rua, mas não tinha como, né, pegar aquele balde de alumínio, né, descer, né, a corda lá 12 metros para baixo e o baldinho assim, e você subia assim, né, podia estar um calorzão que fosse assim, você pegava aquela canequinha de alumínio e bebia assim, parecia que tinha saído da geladeira, oh, coisa deliciosa. O problema das pessoas é que as pessoas hoje estão acostumadas com as cisternas rotas que elas têm construído. Porque a Bíblia diz que eles abandonaram a fonte, abandonaram Deus que é a fonte, né? A fonte que não seca, para criar cisterna, sabe? Tipo para reter, para guardar, só que criam cisternas rachadas. Então hoje, querido, eu quero deixar essa palavra com vocês, né? E que você possa meditar na sua vida, seja com Deus, seja no trabalho, seja com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, né? Com o seu filho, com a sua filha, com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu genro, com a sua nora, né? A cisterna é igual os filhos de Israel, juntando maná para 2 dias ou mais. É isso mesmo, pastor César. Começa a pensar e começa a ver, né, as coisas que você abandonou, que eram da fonte, e que hoje passaram a ser dessas cisternas rotas. E esse é o grande problema. Não são as cisternas, são as cisternas rachadas que eles fizeram.
Porque se ainda fizessem a cisterna e a cisterna fossem, né, cisternas que não fossem rotas, né, não fossem rachadas, ainda se justificava. Mas não, eram cisternas rachadas. É como eu disse domingo para os irmãos que estavam na igreja. Foi domingo, né? Domingo ainda teve o culto presencial, né? Irmã Josmar, né? Que veio no culto. Josmara, tia Jô, pronto. É diferente ou não é? É outra coisa, gente. Não que não seja bom aí, ó, você na sua casa ouvir, não, pastor, é bom também, mas não é a mesma coisa. Não é igual. A gente não pode perder a visão da fonte. Porque as cisternas rotas nos faz perder a visão da fonte. Foi por causa da criação das cisternas rotas que eles abandonaram o Senhor, que é a fonte. Então, Deus possa te abençoar. Meu anjo, é contigo. Amém? Então hoje nós vamos convidar a Shirley, né, para estar orando, para encerrar essa célula. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos crie em nós um coração, né, que possa sempre buscar ao Senhor. Então, nós estamos ali a oração. E você que está participando conosco, saiba, né? Toda sexta-feira está convidando alguém para não. Ah, ela aí, ó! Ei! Que linda, do cabelo curto! Que linda! Obrigado. Tá jogando o próprio caminho, para vender. O Senhor abençoe, né, cada família que esteve conosco na célula e que o nosso desejo seja sempre buscar do Senhor essa fonte de água cristalina, pura e sempre fresca que o Senhor tem para nós. Amém, querida? Amém. Vamos orar, então. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor esteja, Pai amado, ministrando a cada um, Pai, que essa palavra tenha sido, Pai, edificada em cada lar, aonde cada um tenha escutado, Senhor, que tenha frutificado, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dando a graça do Senhor sobre cada um de nós, mesmo estando em casa, Senhor, que o Senhor tenha, Pai amado, feito, Senhor, com que cada um ouça a sua palavra, que tenha entendido, Senhor, o que o Senhor quis dizer a cada um de nós, aos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha, Pai amado, abençoar cada um que aí está, nas suas residências, mesmo com essa pandemia, mas que o Senhor venha, Pai, renovando cada um de nós, os nossos corações. Que cada palavra que o Senhor tem ministrado, que cada um de nós tenha pegado um pouquinho dela, que tenha nascido nos nossos corações. Pai, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada vida neste momento, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores que aí estão, mesmo tendo que sair dos seus lares, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um deles, que o Senhor venha, Pai, abençoando, que eles possam cada dia poder passar, mesmo que seja pelo YouTube, para cada um de nós poder assistir, estando nessa distância, mas que nós possamos ouvir a Tua palavra, Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por cada palavra que o Senhor tem nos dado, Pai. Te louvamos e te agradecemos desde já. Amém, Senhor. Amém. Cadê o barbudo? Tá aqui, amor, vem cá. Vem cá, tá de frente. É que ele tá de frente comigo assistindo o celular ali, ó. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Alegria, saudade. Saudade de vocês, hein? Deus abençoe vocês. Amém. Tá? Vamos tirar uma foto aqui, chega. Ah, peraí. Fica aí, nós vamos Cadê ver o aqui, ó. Isso, minutinho. Mas tá. Aê. Não, filha, vai aparecer. Vamos tirar uma foto. Vem. Ajuda, Thalita. Olha a câmera. Tá, vai. Aê. Tá na minha cara, não tudo bem. É lá no celular. Celular. Ô!
Deus abençoe. Graça e paz. Deus abençoe todo mundo aí da igreja, todos que participaram. A irmã Elizabeth Rocha, né? Tá Deus magrinha, abençoe. hein, irmã? Deus abençoe. Semana que vem nós vamos estar juntos novamente, tá? Convidamos você a participar e no final vamos convidar mais uma pessoa para interagir conosco, fazer uma oração, tá? Deus abençoe. Um beijo e até a próxima. Tchau, Tchau. querido. Oi.